Irmãos, o Espírito colocou uma palavra dentro do meu coração hoje. Eu queria pedir a intercessão de vocês para nós podermos liberar isso. Essa palavra ela carrega para mim um significado muito forte, mas que é preciso compreender qual é a medida que deve ser liberada como congregação aqui. Então eu queria pedir que os irmãos estivessem em intercessão aqui por mim, para que eu consiga realmente discernir qual é a medida para hoje, qual é a porção que o Senhor tem para nós para hoje, para que de fato a sua igreja seja edificada aqui, para que o Espírito de Cristo ele gere em nós realmente essa construção que está conectada com aquilo que o nosso Pai está fazendo desde a eternidade, por meio de Cristo Jesus. E eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 19. O que eu falei para vocês abrir a Bíblia, irmãos? Êxodo, tá? Desculpa. Êxodo 19. É que eu tô com a cabeça lá em Gênesis já. Nós vamos ler a partir do verso 5. Tem como aumentar só um pouquinho para mim aqui, André? Se não der microfonia. Se der microfonia, melhor ficar baixinho. Êxodo, por que eu estou falando Gênesis, gente? Êxodo 19, verso 5. Vamos lá? Podemos ler? Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Mais uma vez. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Presta atenção, irmãos. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Todas as pessoas com quem nós falamos, conversamos, nos relacionamos, elas têm uma concepção religiosa de tudo. O Brasil é um país essencialmente religioso. Então, uma pessoa não precisa frequentar uma igreja, uma instituição para ser religiosa. A religião, no caso do Brasil, ela está inerente
a sua nacionalidade, porque o nosso país ele foi gerado em uma cultura religiosa, e isso é transmitido sucessivamente de geração em geração. Então a nossa formação ela é extremamente religiosa. E dentro da formação religiosa nós temos alguns ícones que seriam as colunas de uma formação religiosa. Entre isso está a compreensão a respeito de Israel. Se nós pegarmos, por exemplo, o catolicismo romano, ele tem uma ênfase muito grande na liturgia veterotestamentária. Isso significa que há uma compreensão de que o culto da igreja, ele está moldado segundo os padrões de Israel. Então a liturgia da Igreja Católica, ela é baseada no sacerdócio levítico. Estamos juntos? Não? Os irmãos estão comigo? Estão entendendo isso? Se sim, me dá um medo. Vocês estão entendendo, irmãos? O culto da Igreja Católica, extremamente influenciado pelas raízes de Israel e do procedimento do sacerdócio de Levi no templo, no tabernáculo, como foi instruído e orientado pelo próprio Deus nos primeiros livros da Bíblia. Então a Igreja Católica Romana, ela tem uma perspectiva sobre Israel. Depois vamos falar dos evangélicos. Os evangélicos também têm uma orientação sobre Israel. Normalmente nós colocamos Israel dentro de uma configuração, e eu não vou falar aqui sobre isso hoje, porque não é o objetivo, é só para trazer um pano de fundo para vocês entenderem que nós estamos falando sobre sacerdócio. O problema é que poucas pessoas compreendem Israel dentro da sua vocação sacerdotal. Então preste atenção, quando Deus, ele chama um homem chamado Abrão, que não era ninguém, que não tinha nada, que era alguém completamente improvável, e que Deus já chama para substituir o primeiro que havia sido chamado, que na verdade era seu pai, Tera. Tera havia sido chamado por Deus, mas ele se distraiu com as suas próprias construções e ficou pelo meio do caminho. Então Deus chama o filho de Tera para substituir a vocação do seu pai e ir para uma terra distante daquela onde eles estavam, Ur, entre os caldeus, e então construir ou recomeçar uma construção. Porque quando nós comprometemos o propósito de Deus, parando no meio do caminho, nas nossas distrações e nas nossas construções pessoais, tudo aquilo que fizemos até agora não serve mais para nada. Então, quando Deus chama esse homem chamado Abrão, um homem já de uma certa idade, Deus manda que ele saia do meio da sua parentela, porque sacerdócio não tem a ver com o sangue que eu carrego no meu corpo físico. Sacerdócio tem a ver com um sangue que eu carrego no meu espírito. Israel não foi levantada por Deus, preste atenção nisso, por favor, por causa do sangue que eles têm nas veias, mas por causa de uma vocação espiritual que estava sobre o interior deles. Levantarem um altar de adoração ao Senhor, por onde quer que eles fossem sobre a face da terra. O chamado de Israel
não é para serem pessoas que se casam entre pessoas, geram filhos que se casam entre os filhos e continuam sucessivamente. Isso os muçulmanos estão fazendo. Não é assim que o sacerdócio de Deus pode ser exercido. O sacerdócio de Deus, ele acontece pelo lado de dentro primeiro, para depois se manifestar do lado de fora. Mas a compreensão que as religiões e uma nação religiosa tem sobre Israel e sacerdócio tornou as pessoas viciadas em legislações, em regras, em liturgias, porque para a nação brasileira, sacerdócio está ligado à lei, sacerdócio está ligado ao sangue biológico, sacerdócio está ligado à etnia, e sacerdócio não tem a ver com o sangue que eu carrego nas veias, mas é com o sangue que eu carrego no espírito. Sacerdócio é uma vocação, não é uma genealogia, irmãos. Estamos juntos? Está dando para ouvir aí atrás? Está ouvindo aí, missionária? Hoje a Roberta veio com look oriental, hein? Vocês repararam ou não? Tá linda, hein, amor? Maravilhosa. Hoje, então, nós estamos falando sobre sacerdócio. Eu precisava que você compreendesse isso. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus capítulo 7. Aí antes de ler o capítulo 7, nós vamos ler o verso 20 do capítulo 6, que é o último. Estamos falando sobre sacerdócio, amém? Sacerdócio é a nossa vocação. Então nós vamos começar a leitura no verso 20. Verso 20 do capítulo 6 diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que sejam descendentes de Abraão. Aquele, porém, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e o abençoou, o que tinha ainda as promessas. Ora, sem condições alguma, o menor... sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente
recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Nossa, agora eu vou falar sobre dízimo? Não, eu estou falando sobre sacerdócio. Porque Abraão é o pai da nação chamada Israel, que não foi chamada para ser Israel por causa do sangue que corre nas veias, mas por causa da vocação sacerdotal que corre no Espírito. E se nós queremos entender então sobre a vocação de Israel, nós precisamos compreender qual é a origem do chamado do seu pai, Abraão. E nós encontramos no início, Wesley, da caminhada de Abraão, da sua chamada vocacional como sacerdote, para formar uma nação de sacerdotes e reis. Nós vemos na origem disso o encontro entre Abraão e um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, que segundo a Escritura, ele não tem pai e mãe biológicos, em que a sua genealogia não é contada entre os homens, em que não tem fim a sua vida. Então agora nós temos o Cristo de Deus, seguindo a ordem do seu sacerdócio, não reconectando a Levi, o filho dessa vocação, que transforma essa vocação em uma liturgia, em uma lei. Mas nós temos uma conexão do sacerdócio de Cristo anterior ao sacerdócio de Abraão. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Preste atenção aqui. É que o sacerdócio de Cristo não está ligado ao sacerdócio de Israel. O sacerdócio de Cristo está ligado ao sacerdócio de Melquisedeque, que é antes de Israel. Porque foi que Cristo veio para demonstrar qual é o propósito de Deus desde a eternidade. E o propósito é que homens sobre a terra exerçam uma vocação sacerdotal, mas não segundo a ordem de Levi, segundo a ordem de Melquisedeque. Estamos juntos? Sim ou não, irmãos? Nós estamos construindo uma pizza aqui, nós estamos na segunda fatia. E pelo jeito essa é big, extra grande. Tá rindo por quê? Você pensou numa piada, certeza. Você pensou uma piada, eu te conheço. Eu tô ligado. Você fez alguma piada interna. Depois a gente conversa, tá? O sacerdócio de Cristo está sendo retomado ao sacerdote que abençoou Abraão. Por quê, Gabi? O que isso quer dizer para nós? Se Cristo reconectou seu sacerdócio ao sacerdote que abençoou Abraão, é por quê? Porque o sacerdócio que deu sucessão de Abraão para frente se corrompeu, meu irmão. Estamos juntos? Porque se o sacerdócio tivesse mantido a essência que ele havia recebido de Melquisedeque, Cristo teria se reconectado. Onde foi que o rompimento aconteceu? Então o autor aos Hebreus, com muita clareza, com muita lucidez, ele vai trazer para nós uma explicação espiritual de todo o propósito de Deus em relação à vocação dos homens como sacerdotes e reis sobre a terra. E ele está nos mostrando que aquilo que a Escritura registra, irmão,
de Gênesis capítulo de número 14 para frente, não está exatamente dentro daquilo que é a vontade eterna de Deus. Por isso que nós temos na história de Israel intervenções cirúrgicas da parte de Deus e do seu Espírito para mudar ou corrigir de alguma maneira o rumo daquela nação, porque o sacerdócio deles estava comprometido. Vamos voltar agora a Gênesis 14, que é por isso que eu estava falando Gênesis. Não se distraia, irmão, para você não ficar perdido, se isso ainda não aconteceu. Gênesis 14, nós vamos ler a partir do verso 18. Nós estamos falando de sacerdócio. Agora nós já acrescentamos o padrão sacerdotal que Deus quer para o seu povo, que é o padrão de Cristo, que Cristo seguiu a sucessão do sacerdócio de um homem chamado Melquisedeque. Nós estamos entendendo esse processo, e olha o que a Escritura vai dizer. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou a Abraão, dizendo, preste atenção, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou a Abraão, dizendo, preste atenção. O modelo sacerdotal que nós estamos recorrendo é o de Cristo, que tem um modelo, que é Melquisedeque. Esses versículos que nós acabamos de ler, esse versículo, nele está contido o modelo sacerdotal melquisedequiano. Primeiro, Melquisedeque é apresentado como? Leia aí na sua Bíblia. Como ele é apresentado? Rei? É assim que ele é apresentado? Você está lendo aí na sua Bíblia? Ele é apresentado como rei de Salém e sacerdote do Altíssimo. Primeiro, em Israel, olha para você ver a loucura. Pega essa no seu espírito. De Abraão para frente, que tipo de sacerdotes existem? Exclusivamente sacerdotes. Mas de Abraão para trás, como era o modelo sacerdotal? Sacerdote e rei. Aqui nós já percebemos uma mudança grave de mentalidade. Porque o sacerdócio de Cristo, a vocação em que Cristo estabelece o seu ministério, o seu reinado, ela está conectada com este homem chamado Melquisedeque e com a sua vocação. E na apresentação de Melquisedeque, nós já conseguimos discernir que há uma grande diferença entre o sacerdócio de Cristo, de Melquisedeque, e o sacerdócio de Israel. Porque em Melquisedeque nós temos o acúmulo de dois ofícios reais do Antigo Testamento: sacerdote e rei. Deus não chamou Israel, Wesley, para que eles fossem apenas uma nação de sacerdotes, mas para que eles fossem uma nação de reis sacerdotais, ou de sacerdotes reais. Porque quando nós falamos de sacerdócio, segundo a mentalidade da igreja, segundo a etnia religiosa que nós carregamos, nós só pensamos em igreja, religião, quatro paredes,
Instituição, porque para nós sermos sacerdotes, está ligado a um ofício religioso que nós cumprimos, mas isso nunca esteve no coração de Deus. O sacerdócio é exercido em uma postura de governo, de autoridade exercida sobre a terra, e não na igreja, irmãos. Deus não chamou os homens para governar sobre a igreja, por favor. Quem governa sobre a igreja é Cristo. Deus chamou os homens para governar sobre a terra, sobre a criação. Nós somos reis sacerdotais. Depois, nós vemos o ofício do trabalho de Melquisedeque. Qual é o ofício de Melquisedeque? Pão e vinho. A identidade de Melquisedeque: rei, sacerdote. A ferramenta do seu serviço, o instrumento do seu ministério: pão e vinho. Eu estava pensando hoje de manhã, a gente ceando, e eu pensando: Senhor, hoje teve ceia, viu, irmãos? Talvez isso não seja muito importante para você, mas só tem 2 instrumentos que um rei sacerdote utiliza para cumprir seu ministério: pão e vinho. Você perdeu isso hoje se você não veio. A Escritura, ela fala de pão como o quê? Como um alimento. Mas não é raro, pelo contrário, em muitas referências bíblicas, nós vamos perceber o pão sendo descrito ou utilizado como um símbolo para falar sobre a palavra de Deus. Você está entendendo isso ou não? Se você não estiver entendendo, você vai ter uma tarefa de casa. Você vai sair daqui hoje, essa semana, você vai ler Êxodo, você vai ler Levítico, você vai ler Números e você vai ler Deuteronômio, aí você vai entender. Sabe por quê, pastor Isaías? Porque o principal ofício que os sacerdotes receberam, depois de Abraão para frente, era ensinarem a minha lei. Cara, nem lei existia. Não existia lei, não existiam mandamentos. Mas Melquisedeque, quando exerce o seu sacerdócio sobre Abraão, ele ministra sobre ele pão, que fala de uma palavra. Porque sacerdotes reais não estão limitados à lei. Eles carregam uma palavra que é espírito vivificante. Não é letra, ela é espírito. Ela não é uma legislação, ela é uma compreensão do propósito eterno de Deus. E aqui entra um link sobre o ministério apostólico. Você precisa estar ligado nessas coisas, porque é o que o Senhor tem falado à nossa comunidade. Você precisa fazer essas conexões, irmão. Por isso que, pelo amor de Deus, cara, não seja só um cristão domingueiro, um crente domingueiro que frequenta cultos, porque quem frequenta culto ainda não se tornou igreja. Porque a igreja é o que nós fazemos nos nossos relacionamentos no dia a dia, não o local onde nós vamos no domingo à noite. E vinho fala de uma aliança. De uma aliança espiritual. Então, quando Cristo, João capítulo de número 13, ele vai estabelecer o seu sacerdócio eterno, como diz Hebreus aqui, porque ele não morreu, ele vive para sempre, e por isso o seu sacerdócio, ele permanece para sempre, não tendo necessidade que se levante outro sumo sacerdote, porque ele intercede por nós continuamente. Ele estabelece com os seus discípulos um
vínculo em amor e coloca sobre uma mesa pão e vinho. O que é que Jesus está dizendo? Eu não sou segundo a lei dos homens, eu sou segundo o Espírito da vida. O instrumento, a ferramenta do meu ministério não é a lei, é o pão e o vinho. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí ele pega o copinho aqui, ó, quando vocês beberem disso aqui, vocês nunca mais vão beber do mesmo jeito que vocês beberam até hoje. Essa é a última vez, porque depois daqui eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando vocês verem de novo esse vinho aqui, ó, ser derramado agora para dentro do corpo de vocês, vocês vão fazer isso em memória de uma nova aliança que eu estou estabelecendo, uma aliança no meu sangue. Agora o Wesley, hoje eu estava ouvindo o pastor falar e pensando assim, nessa mensagenzinha feijão com arroz dele, pensando assim, se fossem registrar os milagres que Jesus fez, nem todos os livros do mundo seriam suficientes. O que significa vinho? Para a gente que tem esse tipo de testemunho sobre Jesus. Você imagina João, que foi quem escreveu isso, em João capítulo 21, está o texto que o pastor citou, que eu estou recitando aqui. Imagina João, o discípulo de Jesus, quando ele vê Jesus pegar o vinho e falar: esta é a aliança no meu sangue, quando vocês forem beber este cálice, bebam isso em memória de mim. Você imagina o que vem na memória desse cara? A partir da ressurreição de Jesus, eu vou fluir segundo o seu ministério, eu vou fluir segundo o seu sacerdócio. Nós estamos falando de um homem que disse sobre Jesus: se juntar todos os livros do mundo, não seriam suficientes para registrar os milagres que ele fez. Imagina como eu não me sentiria se Jesus estivesse falando para mim: ei, você é a sucessão disso. Esse vinho aqui é para você nunca mais se esquecer que é nesse tipo de aliança que eu estou gerando a sua vida e que eu estou liberando a sua vocação. Você não é só um sacerdote, você é um rei sacerdotal ou um sacerdote real. Irmãos, nós enfrentaríamos a dor de maneira diferente. Nós enfrentaríamos o medo de maneira diferente. Nós enfrentaríamos a doença, a enfermidade de maneira diferente. Você está entendendo o que eu estou falando? Imagina João, o cara que escreveu: se juntar todos os livros do mundo, não dá para registrar os milagres que Jesus fez. Agora ele, cai a ficha. Esse mesmo milagre, esse mesmo vinho está sobre a minha vida, para aquilo que eu fui chamado a viver no reino de Deus. Uau! É esse tipo de sacerdote que Deus está plantando na terra, irmão. Presta atenção, vou abrir um parênteses aqui nessa mensagem. Irmãos, onde foi que falaram para vocês que nós podemos ser normais? Quem foi que contou essa história para vocês? Porque a igreja é assim. Se você não estourar uma bomba todo culto dentro dela, em um mês ela se torna normal. A gente vai acostumando a sentar nessa cadeira, a adotar o mesmo comportamento, sentar no mesmo lugarzinho, todo domingo no mesmo lugar. A gente começa a adotar uma postura de representação cultica. Você assume um personagem, na hora do culto, acionar modo culto. Aí você... Opa, agora sim, agora é a hora do glória. Aí vai no automático, igual se tivesse uma pilha dentro de você e ligou o botão a cada 10 segundos. Aleluia. Glória a Deus. Senta, levanta, senta, levanta. Isso aqui parece um clube de crossfit, irmão.
Se não estourar uma bomba todo culto, cara, a igreja se torna um lugar de pessoas normais. Só deixa eu falar uma coisa para você. Tem como ser normal, sabendo que o ministério de Jesus é com pão e com vinho, que Ele está liberando sobre você uma palavra que não é a lei, irmão, é muito superior à lei, e que Ele está liberando sobre a sua vida um vinho que é o símbolo do Espírito sendo derramado sobre toda a carne, empoderando os homens para viverem no sobrenatural diariamente. Tem como ser normal sabendo que o Espírito foi liberado sobre nós para vivermos sobrenaturalmente todos os dias? Tem como ser normal? E aí o que nós estamos esperando? O próximo culto de domingo para ver se Ele me toca. O próximo culto de domingo para ver se Ele fala. O próximo culto de domingo para ver se Ele me muda. O próximo culto de domingo para ver se Ele sara a minha família. Sabe qual é o nome disso? Sacerdócio de Levi. Você não está em Cristo, você está na lei. Saia desse lugar em nome de Jesus. Como pão, beba o vinho. Vamos, igreja. Dê uma resposta àquilo que o Senhor está falando com você hoje. Saia da religiosidade em nome de Jesus. Vou terminar lendo alguns textos, porque se eu pisar mais no acelerador, vocês vão querer me matar. 1 Pedro, capítulo de número 2. Alguns devem estar pensando que eu estou ficando louco, que eu estou viajando a maionese. Primeira Pedro 2. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, no verso 9. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Estou ficando doido? Deus falou lá em Êxodo a mesma coisa que Pedro diz, é a mesma palavra. Pedro está citando o Êxodo. Mas o que Deus falou? Vou fazer de vocês para mim um povo. Então o que é que Pedro está dizendo? Que esse povo não se tornou o povo que Deus falou que ia fazer. Quem está se tornando? Aqueles que estão sendo reconectados à vocação em Cristo com o sacerdócio de Melquisedeque. Estamos juntos? Porque ele está falando, vocês não eram povo. Porque quem era povo? Somente aqueles que descendiam do sangue de Abraão. Só que a eleição de Deus não era pelo sangue, era pelo sacerdócio. Então o que Pedro está dizendo? Vocês não têm o sangue, mas vocês se tornaram este povo, porque vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva. Vocês são agora o lugar sobre a face da terra que Deus escolheu para anunciar ao mundo inteiro a sua glória e o seu evangelho, para que o mundo veja quem Cristo é sobre as nações da terra.
Apocalipse capítulo 1. Alguns talvez não estão crendo nisso. Para não ficar só nas minhas palavras. Apocalipse 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. O que ele é, irmãos? O primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus é o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da... Mais uma vez, ficou bonito. Soberano dos reis da... Isso. Aquele que nos ama em seu sangue. Presta atenção nisso, irmão. Aquele que nos ama em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez... O que ele nos fez? Reino e sacerdote. Irmãos, quando você faz uma leitura, a palavra, a letra E, é o que a letra E significa? Uma conjunção aditiva. Você não pode ler reino. É reino e sacerdotes. Foi isso que ele nos fez. Ele não nos fez reino. Ele nos fez reino e sacerdotes. Estamos juntos? Irmãos, estamos juntos aí atrás, querido? Parece que aqui na frente nós estamos num culto, lá atrás vocês estão em outro. Estamos juntos? O som está chegando aí atrás? Tá não? Tá entendendo o que eu estou falando? Tá? Então presta atenção nisso, vamos ler de novo. Verso 6. E nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e poder para todo o sempre. Ele nos fez reino e sacerdote. Agora presta atenção. Olha o que diz o verso 5 aqui, Wesley Johnson. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Presta atenção aqui, irmãos. Os reis da terra são governados por Jesus? São? Sim? Sim ou não? Por exemplo, lá na África, no continente africano, existem ainda monarquias, reis. No continente asiático existem imperadores, que são também monarcas, reis. É Jesus quem governa eles? Então, o que João viu vai se cumprir ainda. Isso não está em vigor, né? Porque ele falou que Jesus é o soberano dos reis da terra. Esse é o conceito de soberania que nós, igreja, acreditamos sobre Jesus. Por favor, irmãos, isso é muita infantilidade. Jesus governa sobre quem se submete. Ele é o soberano dos reis da terra, porque para o céu só tem um tipo de gente que é rei. Aquele que se tornou nação santa, propriedade exclusiva. Porque todo aquele que está em Cristo, agora ele é um reino sacerdotal ou um sacerdócio real. Jesus governa sobre os reis da terra agora. Você está aí do lado de um dos homens ou de uma das mulheres que é rei sobre a terra. Agora, qual é o problema? E por que a terra está como está? Porque até hoje você se comporta como se você fosse um escravo da terra e não um rei da terra. Então tem um rei sentado aí do seu lado, mas que não está exercendo a sua vocação. E por isso eu estou falando isso hoje para você. Desperta, igreja, em nome de Jesus, porque Deus não tem outra ferramenta, não tem outra escolha. Nós já comemos do seu pão, já bebemos do seu vinho. O que precisamos agora é nos levantar e governar sobre as nações da terra, não com o domínio sobre os homens, mas com a restauração de todas as coisas.
Ei! Fala sério, dá uma olhada para esse rei que está aí do seu lado. Ó, a Cris orou para o pastor Jorge, está parecendo um rei, rei Momo. É o rei Momo, olha lá. Pegou? Eixe. Às vezes a gente dá uma olhada para esse rei que está aí do lado. A igreja, ela está tão cega na mentalidade que a gente olha uns para os outros. A gente está aqui um bobo da corte aqui do meu lado. Não dá para ver um rei. Mas é por quê? Porque nós ainda estamos nos movimentando com a mentalidade aprisionada na religião, irmãos. Aprisionada na religião. Aí veio um movimento aí uns anos atrás. Não, nós somos chamados para reinar sobre a terra. Vamos reinar sobre a terra. Aí o que se compreendia por reinar sobre a terra? Por mandar nas outras pessoas. Aí a igreja começou a ensinar essa distorção. Porque o que é reinado, segundo a ordem de Melquisedeque, é doação, é serviço. Olha como Cristo exerceu o seu ministério. Descendo, se humilhando, se permitindo ser maltratado, ser oferecido numa cruz, por causa das pessoas sobre quem Ele reina. Então, se você deseja reinar sobre alguém, desça, se diminua, se ofereça, se renda, seja humilde, seja um servo, porque maior no reino de Deus não é aquele que está em cima, mas é aquele que serve a todos. Vocês já estão crendo nisso ou não? Apocalipse 5. Isso não é mensagem de autoajuda nem de coach, isso é o evangelho, irmão. Se fosse mensagem de coach, eu ia estar falando para você, rei, campeão, você pode, você consegue. Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, seja real. Abandone o seu egoísmo, a sua individualidade e entre num lugar tão profundo em Cristo que junto com a sua família espiritual nós possamos ser reino sacerdotal. O nosso serviço é coletivo, porque sem vocês eu não consigo ser absolutamente nada no reino de Deus. Sem mim, sem os seus irmãos aqui, você não pode manifestar absolutamente nada da sua vocação sacerdotal. E o que isso quer dizer? Nós não somos campeões, pelo contrário, nós somos perdedores. Quando nos juntamos e o Espírito de Cristo se derrama sobre nós com vinho, então nós nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus faz isso em nós, é na comunhão dos santos, não na individualidade, no empoderamento intelectual e emocional de pessoas que são egoístas e que querem realizar seus próprios sonhos. Deus faz isso quando nós abrimos mão de tudo isso que eu falei, para vivermos juntos o cumprimento do seu propósito sobre a face da terra. Por que que Israel não continua sendo o que Israel era, irmãos? Porque Israel tem um rei para cada pessoa naquela nação. Nós não somos assim. Nós somos um reino juntos para governar aquilo que Cristo quer sobre a terra inteira. É diferente. Apocalipse 5, verso 9. E cantavam um novo cântico dizendo, eu gosto de cântico novo, irmãos. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 20. Esse é o último verso que eu quero ler com os irmãos. O verso de número 6 diz assim:
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Sacerdócio real é o que nós fomos chamados a sermos. Um reino sacerdotal é a missão que nós temos de nos tornar como igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque foi para isso que Deus chamou Adão, que Deus chamou Melquisedeque, que Deus chamou Abraão, que Deus chamou Israel, e que nos últimos dias Deus chamou a sua igreja. Agora há uma diferença entre nós e todos esses outros homens. É que nós estamos ligados na cabeça, que é Cristo Jesus. Nós temos Cristo com a sua vida sendo liberada no nosso interior diariamente. Então eu quero repetir, por favor, coma o pão e beba o vinho. Mas saiba, se você provar dessa mesa, você assume uma responsabilidade de ser um rei, sacerdote sobre todas as nações da terra. Você não terá mais o direito de se comportar como um súdito. Você não terá mais o direito de fazer a sua própria agenda, porque agora quem tem a sua agenda nas mãos é o Rei dos reis da terra, o Rei soberano sobre todos os governos e domínios da terra. Ele tem agora a sua vida na palma de suas mãos. Amém? Deus te abençoe. Que nós possamos desfrutar de uma mentalidade nova, para que nós possamos tocar as coisas que estão ao nosso redor e transformá-las pela nossa vocação, segundo a vontade de Cristo Jesus. Existem coisas que estão ao seu redor que só precisam que você assuma a postura adequada. Quer ver uma coisa, irmãos? Há enfermidades tocando alguém da sua casa? Lembre-se do vinho e de que nem se juntássemos todos os livros da terra seriam suficientes para registrar os milagres que Jesus fez. Lembre-se que você é sacerdote por causa desse vinho. Alguém está aprisionado, cativo a pecados, a espíritos que estão aprisionando ao seu redor. Lembre-se que você é sacerdote por causa do pão, e que existe um verbo eterno que ecoa sobre a terra de dentro de você. Libere uma palavra no Espírito sobre essa escuridão, e ela terá que sair, porque as trevas serão dissipadas pela luz que está em você. Revelação. Esse é o fundamento da igreja em Cristo Jesus. Essa é a doutrina apostólica dos últimos dias. Pão e vinho. Revelação e graça, unção, verdade, poder de Deus. Comece a fluir, meu irmão, lá no seu trabalho, lembrando-se desse sacerdócio real. Comece a se comportar dentro da sua casa, se lembrando que Jesus não é rei de escravos, Jesus é rei de reis. Se você não se tornar um rei na sua mentalidade, Jesus não governará sobre você jamais, porque Jesus não governa sobre escravos, Jesus governa sobre reis. Ele é Senhor sobre senhores. Ele não é Senhor de escravos, Ele é Senhor dos senhores. Ele não é rei de súditos, Ele é rei de reis. Vamos orar?